Então temos aí um circuito em que deseja-se determinar a corrente elétrica que flui através do resistor de 4 ohms. Muito bem. A corrente elétrica flui através da força eletromotriz do polo positivo para o polo negativo e ao chegar nesse nodo, ela divide-se. Portanto, a corrente elétrica que flui pelo gerador não é a mesma corrente elétrica que flui pelo resistor de 4 ohms. Você não pode aplicar a lei de Pouillet para calcular esta corrente elétrica diretamente. A soma das duas correntes elétricas nesse nodo gera novamente a intensidade I. Muito bem. Chamemos então esses pontos de X e X, Y e Y. Observe que os resistores entre X e Y estão em paralelo. A resistência equivalente de resistores em paralelo, no caso dois resistores, é dada pelo produto pela soma das suas resistências elétricas. Vamos fazer esse cálculo. 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4. 48 por 16, 3 ohms. Agora, vamos trocar então esses resistores pelo equivalente. Observe. Trocamos os dois resistores por um equivalente de 3 ohms. Por esse resistor flui a corrente elétrica que flui pela força eletromotriz. Ou seja, nós tornamos o circuito um circuito simples. Vamos calcular a intensidade dessa corrente total. I é igual a E sobre o somatório das resistências elétricas dos resistores que estão em série. I é igual a 20, força eletromotriz, dividido por 2, mais 5, mais 3. A corrente elétrica total é de 2 A. Mas queremos calcular a corrente elétrica que flui através do resistor de 4 ohms, que em paralelo com o resistor de 12 ohms gerou essa resistência equivalente de 3 ohms. Então vamos lá. Observe. Sabemos que a corrente que flui pelo circuito agora é de 2 A. Podemos então facilmente determinar a DDP entre os pontos X e Y desse resistor equivalente de 3 ohms. A primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. Logo, U é igual a 3 vezes o I, que por ele flui, 2 A. A DDP entre os pontos X e Y é de 6 volts. Ora, mas esse resistor de 3 ohms representa dois resistores que estavam aí ligados entre X e Y em paralelo. Observe, eram os resistores de 4 e 12 ohms. Muito bem. Queremos calcular a corrente elétrica que flui pelo resistor de 4. Ora, sabemos que o resistor de 4 e o resistor de 12 estão sujeitos a DDP de 6 volts, que era a DDP que o resistor equivalente entre esses dois pontos estava sujeito. Ora, vamos aplicar então a lei de Ohm para o resistor de 4 ohms. U no resistor de 4 ohms é igual a R vezes I, ou I no resistor de 4 ohms é igual a U entre X e Y dividido pela sua resistência elétrica. Então temos 6 volts dividido por 4, 1,5 A. Se quiséssemos determinar a corrente elétrica no resistor de 12 ohms, faríamos o mesmo processo. U nos terminais X e Y, 6 volts. Resistência elétrica do resistor, 12. 6 dividido por 12, meio ampere. Totalizando 1,5 mais meio, 2 A que flui pelo gerador. Bem, alternativa correta, alternativa C.